de 26 centímetros. Tipo em simpósios e congressos de veterinária, e sempre foi muito bom a gente poder falar um pouco da experiência que nós temos nesses 25 anos em terapia intensiva e urgência e emergência. Então, preparei a aula com muito carinho, trazendo um foco de como atuar, né, dentro dessa especialidade, porque nós partimos do princípio que um médico, ele tem a competência sine qua non, ele é preparado para lidar com o corpo do paciente, com as questões relacionadas à doença do paciente. Mas nem sempre ele é tão bem preparado para lidar com as questões emocionais, que são do dono, do proprietário, e mesmo assim, com as questões próprias e pessoais em relação à própria ansiedade da atividade profissional. Então, evoluindo na nossa conversa, a gente sabe que o risco de morte do paciente, quando ele é imediato, o médico veterinário ele precisa proceder de maneira rápida e ágil. E a chegada de animais graves às clínicas ou aos hospitais causam um trauma, né? Ou seja, costuma gerar estresse grave, né? Principalmente também a família, os proprietários já trazem esse estresse para a instituição, para o hospital. Isso acontece também nos hospitais de humanos. O próprio paciente traz a dor e lidar com essa dor não é tão simples. E a própria equipe, né, precisa estar muito bem estruturada para poder ter recursos de enfrentamento para aquela adversidade. Nesses 25 anos, a gente sabe que nós não temos como prever qual é a reação do outro. Simplesmente, nós temos que buscar recursos em nós para que a gente possa recrutar. É como recrutar os alvéolos mesmo. Recrutar em nós recursos de enfrentamento em situações de adversidade. E a diferença para que a gente possa lidar de uma forma efetiva com o proprietário, com a própria equipe dentro do hospital ou das clínicas, é no acolhimento, a conduta que nós temos no início do acolhimento desse paciente é que vai favorecer todos os desfechos. Vamos lá. Eu trouxe um case, e esse case eu vou amarrar durante toda a nossa fala. Né, um domingo, final de tarde, plantão de 24 horas, 18 horas mais ou menos, o paciente um cão, chega à clínica carregado por sua proprietária, esposa do governador do seu estado, né, adentram ao espaço gritando por socorro. A recepcionista imediatamente solicita a presença do médico, porém ele estava finalizando um procedimento. Retorne e solicite que aguarde. Explicou a situação, que esse procedimento não poderia ter sido interrompido. Passados 5 minutos, os gritos e acusações se intensificaram ao ponto da proprietária, com o seu cão, entrarem na sala de procedimento aos berros, dizendo que a equipe estava negligenciando o atendimento e que ela estava ali para uma emergência. Nessa desorganização, invasão do ambiente, os limites foram colocados pelos profissionais médicos, porém a comunicação não se estabeleceu. Tom de voz alterado entre todos que estavam participando, perdeu-se então o senso de que era prioridade. Nesse clima, o procedimento foi finalizado no paciente, sem prejuízo, pois esse paciente, cão, que eles estavam tendo o procedimento, estava sedado. Na sequência, fez-se a avaliação clínica do cão para poder identificar o que estava ocorrendo. Identificou-se, então, uma torção gástrica, que ocorre quando os ligamentos do estômago não podem suportar a dilatação provocada por acúmulo de gases, alimentos ou líquidos. O estômago se torce pelo próprio eixo, limita a circulação em alguns órgãos, e esses órgãos deixam de funcionar. Trata-se de uma emergência veterinária grave e a vida do animal corre sério risco se ele não for atendido a tempo. Após algumas manobras e intervenções, o paciente, cão, foi a óbito. Então, vamos entender como é que a gente pode discutir no final da minha fala. Quais os recursos, então, a serem utilizados para realizar a gestão de crise?
Porque o procedimento, o diagnóstico foi realizado. Nunca é essa a questão. O médico sabe daquilo que ele sabe. E qual é a comunicação ideal com essa família? Vamos tentar entender. E depois vocês podem perguntar no final da minha apresentação. Primeiramente, nós temos que estar na mesma página. O que é crise? Crise é um evento de baixa probabilidade, alto impacto, que coloca em risco a organização, é caracterizado pela causa e efeitos ambíguos, porque não consegue se medir qual é o resultado daquela crise. A resolução normalmente é complexa e as decisões devem ser tomadas rapidamente. Ou então, um outro conceito, é a percepção de um evento pouco previsível, que coloca em risco as expectativas dos stakeholders e pode impactar seriamente nas organizações, e sempre o desfecho das crises, tendenciosamente, eles são negativos. Aqui do lado direito, né, tem um gráfico que foi colocado várias hipóteses de crise, entre catástrofe, ataque cibernético, falta de suprimento, vai fazer um procedimento, uma cirurgia clínica, o hospital não tem o suprimento necessário, o equipamento necessário, isso pode gerar uma crise. Mas nós vamos falar da crise relacionada à assistência, ao conflito. Percebe-se que a definição de crise é plantão de 24 horas, final de semana, final do plantão. Eu sei que vocês que estão nos assistindo nunca passaram por isso e nunca vão passar. Isso acontece aqui no Paraná. É uma brincadeira, né? Parece que nos momentos dos desfechos as coisas vão acontecendo, mas vamos evoluir. Então, quando a crise estabelece, nós precisamos ter recursos para poder lidar. A crise estabelecida, nós podemos recrutar, então, os itens que nós precisamos para poder lidar. O que a secretária poderia ter feito, além de ter comunicado delicadamente, buscando a compreensão de que os profissionais médicos estavam em atendimento? E é uma equipe reduzida, vocês sabem como é os finais de semana em qualquer instituição. Só que nós temos que estar preparados. Para quê? Porque nós temos que ter um roteiro de atuação. Não vale, não há... nosso papel é muito mais muito maior do que a nossa condição de profissional, médico ou psicólogo. Nós não podemos nos ater somente à competência técnica. Nós precisamos e podemos desenvolver uma competência interpessoal para criarmos vínculos, para que a gente possa tocar o nosso hospital, a nossa clínica, o nosso trabalho. Sem o vínculo poder estabelecido, né, nós passamos, então, a fazer um péssimo gerenciamento e, com isso, a gente também não agrega valor das relações no nosso ambiente de trabalho, e é isso que a gente não quer. Então, voltando, nós precisamos, então, garantir que o paciente seja assistido. O que nós poderíamos ter feito? Um dos médicos estavam em 2 profissionais, talvez não ficou claro no texto inicial, mas um poderia ter se retirado e ido até lá, ou, na verdade, um estava sugando e o outro iniciando a sutura. Então, eram alguns minutos só para poder adequar. Mas é buscar qual é a conduta de enfrentamento que é o diferencial. E quando a gente garante aquilo que o paciente precisa, a comunicação, ela se torna mais efetiva e eficaz. Vamos evoluindo. Eu preciso sempre escalonar a crise, mas isso deve ser um pensamento automático. Não que nós vamos pensar negativamente. Deixa eu explicar. As companhias aéreas, as plataformas de petróleo, eles têm treinamentos intensivos em relação a isso. Não é criar um nível de ansiedade exacerbada, onde nós não temos o controle daquilo que está acontecendo. Mas é nós criarmos os treinamentos das companhias, criarmos situações que possivelmente impossível acontecerem e trazermos resultado de aprendizado, né, nesses momentos de adversidade. Então, esse fluxo aqui, esse algoritmo, ele tem o seguinte, eu quero passar para vocês o seguinte entendimento. Nós precisamos, tudo o que acontece,
no nosso ambiente de trabalho precisa ser registrado. Por exemplo, o profissional da assistência detecta o conflito. O profissional aciona o grupo envolvido nas situações de crise e emergência. Se foi resolvido, registra em prontuário. Se não foi, a gente chama um gestor. Se o gestor resolve, registra em prontuário. Então, e se o gestor não resolve, vai se buscar, né, uma outra conduta para poder resolver até aquilo que não é resolvido, devido às dificuldades interpessoais, precisam ser registrados em prontuário. Porque hoje também tem sido para a sociedade, né, as ações contra os profissionais médicos, né, como um meio de ganho e de tirar vantagem. E, às vezes, por situações onde nós, profissionais, somos muito bons naquilo que nós fazemos, mas nós também precisamos cuidar, né, dessa questão. Por isso, o registro nos dá a garantia daquilo que nós estamos fazendo. Esse é um esquema interessante, né, de um evento adverso, de uma morte iminente. Urgência, emergência ou terapia intensiva. James Reason. Essa é a teoria do queijo suíço. Nós podemos e devemos criar condições no nosso ambiente de trabalho que possam ser barreiras para que os eventos adversos aconteçam. Por exemplo, aqui do lado direito, a gestão operacional, visita multi, plano terapêutico, nós sabemos, temos que discutir, inclusive, com a secretária que fica na frente, qual é a conduta que ela precisa ter. Ninguém sabia que essa senhora, essa pessoa que chegou gritando dentro da clínica, do hospital, era a esposa do governador. Claro que não, e nós também sabemos, porque isso não é importante, importante é o paciente, mas nós também sabemos que vai ter um diferencial, porque ela vai exigir, não que nós possamos oferecer, já que nós fazemos um bom trabalho, pode ser alguém que pegou o cachorro na rua também, atropelado. Mas são essas variáveis que podem ser controladas e que nós podemos, né, incorporar no nosso patrimônio. Políticas, protocolos, supervisões. Então, nós vamos passar para o primeiro círculo. Quando eu tenho um evento adverso, o segundo círculo azul, né? Eu tenho uma barreira, a barreira vai impedir que a gente precise lidar com situações de constrangimento. Então, quanto mais barreiras nós criarmos, menos dano. E quando nós não temos repertório para poder lidar com as adversidades, então nós não temos barreira e o dano é uma fatalidade iminente. Entendendo isso, nós passamos a pensar na questão do conflito, né? Como se dá essa gestão de rotinas. O conflito é uma situação que envolve um problema ou dificuldade que resulta em confronto. Foi o que aconteceu na sala de procedimento entre os profissionais médicos, veterinários e a mãe desse cachorro. Geralmente, né, são entre as partes, porque os interesses, valores, pensamentos, posições são absolutamente diferentes. E o conflito só é causado por uma comunicação ineficaz. Entre aquilo que um deseja e aquilo que o outro oferece, existe um distanciamento. E o conflito, ele se estabelece nesse momento. Ações que possam, esse trabalho mostra, ele é muito interessante, né, as barreiras, né, para que a gente possa lidar com as prevenções em conflitos da critical care, aspectos culturais específicos e etnias da família, entre aquilo que eu penso e aquilo que o outro pensa, tem uma longa distância, e nós achamos, normalmente, que nós somos a referência, né, na forma de pensar, é por isso que o ser humano é tão crítico, porque ele acha que sabe, que ele tem as respostas para o mundo, às vezes nós não temos para nós mesmos. Os conflitos podem ser preveníveis quando nós compreendemos os aspectos religiosos, as espiritualidades que estão envolvidos numa determinada situação, e aspectos relacionados a nível cultural da família.
né? Famílias que têm baixa capacidade de compreensão, é o profissional da saúde que precisa descer do lugar e falar uma linguagem do lugar que ele ocupa como sujeito suposto saber e falar uma linguagem que possa ser compreensiva e acessível ao cliente, independente do nível cultural. Essas competências e essas capacidades interpessoais, elas agregam e elas somam para o patrimônio do sujeito. E todas elas são um comportamento aprendido, né? Nós não nascemos sendo os assertivos, resilientes, empáticos, nós aprendemos e incorporamos o nosso patrimônio. É um exemplo disso, e é um patrimônio que ninguém nos tira, né? O exemplo seria, podem roubar o nosso carro, o nosso celular, devagar nós repomos. O celular, os óculos, o carro e etc, etc. Mas esse patrimônio intelectual é aquele onde mais precisa e deve ser investido, que é um patrimônio que nos acompanha onde nós estivermos. Esse outro trabalho é um trabalho sobre conflitos e comunicação, achei interessante trazer para mostrar que reside os conflitos mais frequentes, sempre, não é na conduta que o profissional teve, técnica, jamais. Até porque não há conhecimento suficiente para questionar. Os conflitos é entre o proprietário, a família do nosso paciente e a equipe. Então, de um lado está a família, e o paciente, do outro lado, está a equipe, são os profissionais de saúde. E a habilidade tem que ser nossa. Até o negócio de usar esse exemplo, para que nós possamos tirar o lacre da granada, ou seja, como é que eu tiro o lacre da granada? A granada está prestes a explodir. Eu preciso ter muita habilidade, e se eu não encosto nas laterais, eu desarmo. Então, o papel do profissional, né, dentro de uma clínica, dentro do hospital, é desarmar o outro. Na verdade, os profissionais não são culpados, eles não podem ser uma segunda vítima, que eu vou falar um pouquinho à frente, das situações das famílias. Talvez, possivelmente, por isso, muitos profissionais da área da saúde, tanto dos pets, dos pequenos animais, ou dos humanos, têm uma animosidade, tem uma pouca satisfação em falar com família, mas é só por um motivo, pela falta de habilidade de se comunicar. Porque as famílias são capazes, são tão criativas e são capazes de trazer constrangimento, aonde o profissional se perde. E é isso, talvez, quando o Diogo fez o convite, que ele queria que eu falasse, quais são as competências, então, que eu tenho para desenvolver. Vamos lá. Esse trabalho, 2012, o que traz satisfação para a família? Só para sustentar a minha atuação daqui para frente, que a gente já vai entrar nos mecanismos de enfrentamento, de recursos que eu posso aprimorar no meu patrimônio. Então, a família quer o quê? Cortesia, respeito, compaixão. A família quer controle dos sintomas, não quer que o paciente tenha dor, falta de ar. Ela quer um responsável, um coordenador dos cuidados para o ente querido dela, e a família quer comunicação. Esse poderia trazer mais de 20 trabalhos atuais, e todos, é unânime, né, giram em torno dessas questões, que são questões interpessoais. O que a família espera quando ela traz, né, o seu filho, né, porque hoje em dia os animais domésticos são parte da família. É assim que a gente entende, é um pedaço daquela família. A família espera que o profissional da saúde identifique os sintomas, faça exames complementares para ter um diagnóstico eficaz, métodos terapêuticos congruentes e adequados, e o melhor de tudo, a família quer a cura, quer que nós prometamos a cura para o querido deles. Então, qual é o papel do profissional? É a quebra na sequência do incômodo. É isso que o profissional deseja, do desconforto, do sofrimento daqueles a quem ele se importa. Quais, então, os recursos que nós podemos atingir, realizar, para que a gente possa fazer uma gestão da crise?
que nós entendemos o conceito de conflito, o conceito de crise, é algo que não é programável, não se espera, mas isso acontece. Então, vamos entender o passo número 1. Eu preciso desenvolver uma capacidade de comunicação. Esse é o primeiro passo. Então, o provider A, que vocês podem ver na imagem, sou eu, nesse momento, circunstancialmente. O provider B são vocês que estão ouvindo. Entre o conteúdo que eu emito nesse momento e aquilo que chega para vocês tem uma longa distância. Eu vou explicar por quê. Primeiro que as mensagens têm um canal, que dá para observar esse canal. O canal são os ruídos, barulhos, telefone tocando, um ambiente desordenado, o modelo mental que cada um de nós tem. Nós temos, muitas vezes, nós damos a informação para o familiar, né? Bem claro isso deve ficar, que quem presta informação aos familiares sempre são os médicos, nunca é o psicólogo, enfermeiro, o técnico, a secretária. Quadro clínico, médico é quem informa, porque ele tem a capacidade, a condição sine qua non de falar sobre aquilo que ele tem propriedade. Volta ao esquema. Quando é que eu comunico? É difícil comunicar? Sim, porque a sobrecarga de informações, elas nos desorganizam. É mais ou menos assim, nós temos uma percepção seletiva. Então, o paciente está oligúrico, o paciente manteve febre, o paciente está em oxigênio, e aí nós começamos a comunicar à família, né, dentro da gravidade do quadro, e a família pensa uma única informação. A nossa percepção é seletiva. Quando nós perguntamos, vocês entenderam o quadro do paciente? Nós estamos nos comunicando. A família, sim. Daí eu preciso perguntar, o que vocês compreenderam? Quando a família é capaz de responder de uma forma coerente, talvez a família responda, nós compreendemos que é um quadro grave, porém está estável. Essa é uma resposta coerente, né? E aí, nesse momento, quando a família distorce, a gente precisa, de uma forma bem firme, fazer com que a família repita aquilo que foi dito. Só assim a comunicação entra. Porque quando eu falo, eu me escuto. E quando eu me escuto, eu me organizo. A fala, ela é necessária para que a gente possa nos organizar. Porque, o médico da tarde, ele é mais otimista, a informação vai ser mais otimista. O médico da noite, ele é mais reservado, as informações vão ser mais contundentes. E é nesse momento que a família quer ficar com a média. O médico bom é o da tarde. Não, a informação é que precisa ser dita. Então, nos comunicarmos, tudo depende, porque eu tenho um transmissor, uma maneira e uma forma de falar. E vocês têm um receptor, que é uma maneira e uma forma e um jeito de vocês. Quando nós sintonizamos os nossos canais, a comunicação ela se torna efetiva. Onde quando vocês percebem que aquilo que está sendo dito está sendo compreendido, se estabelece. Quando o outro é capaz de reproduzir. Então, ponto número 1, para eu lidar com crise, eu preciso ter paciência, eu preciso ter calma, eu preciso ter qualidade na minha comunicação. O que acontece? Né? A falta de informação adequada leva à má comunicação. Aqui do lado direito, eu coloco, né, uma corrente com uma peça que possa encaixar. Vamos pensar nesse quadro da seguinte maneira. De um lado, a família, do outro lado, a equipe médica prestando informação. Né? E no meio, né, essa peça verde é o gap. O que significa isso? Eu preencho os meus gaps. Quando eu digo eu, qualquer eu. Com aquilo que me diz respeito. Se eu não tenho uma determinada informação, eu crio o meu próprio modelo mental para poder preencher e aquilo me satisfaz. Não, mas o médico disse isso, o doutor disse aquilo, e ele não disse. Então, por isso que a comunicação, ela precisa ser valorizada, né? Porque nós preenchemos com aquilo que é predominante em nós. Se eu sou tendenciosamente negativa, para todos os eventos que eu não tenho
Um concurso que eu fiz, por exemplo, um resultado de um exame, e eu não tenho o resultado ainda, eu vou preencher a minha ansiedade com o meu padrão. Se ele for negativo, vai ser negativo. Certeza que vai dar ruim. Certeza que vai dar tal coisa. E é desse lugar que nós temos que tirar o nosso paciente, a nossa família, perdão. Entender, porque a família entende a situação do jeito dela, cria ideias semelhantes a ilusões que viram conclusões e associa as próprias conclusões, né, a situações graves. E aí o caos fica estabelecido. Voltando um pouquinho, espero que eu tenha convencido vocês da importância da comunicação. Um outro patrimônio que nós podemos adquirir, né, quando se fala em consciência situacional, não sei se vocês têm ideia do que se trata. Eu tentei reduzir a minha fala para não ficar muito tédio na explicação, e nós podemos conversar um pouquinho mais. A consciência situacional, esse termo é usado muito pela aviação, né? Que, ou seja, eu estando em determinado lugar, em determinado momento, então eu sou um núcleo, qualquer eu. E aí eu preciso ter consciência situacional daquilo que orbita em torno de mim. Ou seja, né, uma família que vem em desespero, eu tenho uma parabólica 360. Isso é uma consciência situacional. Eu estou conectada onde eu estou. O que traz a consciência situacional na atualidade, mindfulness, meditação, isso faz com que nós tenhamos a capacidade de realizar as nossas atividades estando com a cabeça onde nossas mãos estiverem. Por exemplo, se eu estou dirigindo, a minha cabeça está onde minhas mãos estão. Eu não vou ter o desperdício do trabalho, do retrabalho. Eu não vou ter a possibilidade de eu bater, ou alguém bater em mim, vai ser remota. Se eu estou fazendo um procedimento no meu paciente, e a minha cabeça estiver em algum problema, em algum outro lugar, possivelmente não vai dar bom. Eu preciso estar com a cabeça onde as minhas mãos estão, para que eu tenha consciência situacional. Esse conceito é o conceito de meditar. Se eu escovo os dentes, eu preciso estar escovando os dentes, porque quando eu finalizo, eu tenho uma serenidade, eu tenho uma calma, eu tenho domínio do que se passa. E eu não permito que o meu cérebro se descarrilhe. Ok? Vamos entender didaticamente. Então, para eu ter consciência situacional, eu preciso perceber. Então, o pacientinho tinha 10 anos, dificuldade respiratória e sofrimento era visível. Ok, né? Eu faço um recall. A mãe do paciente, qual é a minha compreensão? A mãe do paciente com ansiedade exacerbada, impaciente e insegura. Então, havia um risco nesse cenário. Era o risco da perda de controle. Eu consigo compreender isso. Então, eu preciso colocar, voltando aqui para vocês observarem, uma red flag. Eu já ponho uma bandeira vermelha aqui. É como nós observarmos o carro da frente onde eu estou está sendo assaltado. Eu já entro com a red flag. O que eu vou fazer? Eu tenho um tempo de previsibilidade, porque eu tive a percepção, então a próxima pode ser eu ou o farol abre para os carros continuarem. Eu posso criar isso. Isso me faz conectada, me traz controle. E é o descontrole, a falta de previsibilidade é que traz a ansiedade, não o contrário. E aí eu projeto, dentro da consciência situacional. É um alerta situacional. Eu busco recursos de acolhimento imediatamente. Se eu vejo, a mãe impaciente, exacerbada, insegura, eu vou ter que buscar acolher. Eu percebo que eles estão finalizando, eu vou novamente avisar, ponho o red flag novamente, e daí eu decido. A decisão, são ações claras, metas e objetivos. Então, alguém tinha que ter sido liberado e ter ido até lá. E, claro, isso só tem valor quando a gente tem consciência situacional, se nós trazemos as pessoas para o nosso time. Ou seja, eu preciso compartilhar o meu modelo mental,
né? Então, todos queremos a mesma coisa, como os pinguins ali querendo o peixinho. Ok, até aqui, vamos lá. Assertividade. Não sei se alguém me avisa do tempo, eu vou controlando. Assertividade é um outro recurso, né? Que nós podemos, além da comunicação, da consciência situacional, a assertividade. A assertividade é uma habilidade social. Eu também aprendo a ser assertiva. É dizer o que eu penso, levando em consideração o bem-estar do outro. A assertividade, eu não desconstruo ninguém. E é nesse padrão que nós podemos compreender como é que eu posso desenvolver a assertividade no meu patrimônio. Então, vamos pensar que a assertividade seja um meio entre dois extremos. Num extremo, a passividade. No outro extremo, a agressividade. A agressividade é falou, levou. Nossa, a pessoa sempre na defensiva e reativa. De um lado, a passividade. Ah, é. Nossa, a tal pessoa me ofendeu. Eu vou para casa, passo a noite tendo 60 respostas diferentes que eu podia ter dado e eu não dei. Eu sei que vocês nunca passaram por isso, só eu aqui no Paraná, mas tudo bem. É justamente isso, eu podia ter dito isso, eu podia... E aí eu não digo. Mas eu posso aprender. A assertividade é nós sermos moderados. Eu poder dizer para a família que o paciente está grave, sem possibilidades terapêuticas curativas, mas ele pode ter qualidade de vida em casa, com analgesia, sedação, e eu orientar a família. E a família vai dizer, vocês falam isso, se na verdade vocês querem matar o meu cachorro, né? Vocês querem o dinheiro com essa questão de cuidados paliativos. Eu estou trazendo uma agressividade para dar o exemplo de nós, a forma de nós lidarmos. Porque são nos eventos adversos que as pessoas exatamente mostram como elas funcionam. Né? Então, a nossa experiência é ouvirmos muita coisa que não nos pertence. Vamos lá da assertividade, saindo um pouco. Nós criamos lixo diário. Eu, você, cada um de vocês que estão nos assistindo. Coisas que eu não deveria ter feito, que eu me arrependo, que me chatearam. Enfim, são lixos. Depois eu vou ter que lidar com isso, cada um à sua forma. Nós reparamos. Com o tempo, eu passei pela portaria e não cumprimentei meu porteiro. Poxa, eu não sou assim. E aí a gente vai reparando. Estou falando desses lixos, não estou falando dos lixos, né, de outros escalões. Não é o caso aqui. Mas vamos lá. O que nós fazemos? As pessoas fazem? Batem na nossa porta e jogam um lixo, porque nós somos da comissão de frente. E eu tenho que entender que esse lixo não me pertence. Então, eu não estou tentando matar o seu filho, o seu animal. Eu não estou tentando, seu animal de estimação, eu não estou tentando ganhar o seu dinheiro. Eu estou no exercício da minha atividade. E aí, eu posso dizer para essa família que me disse isso, minha senhora, eu sinto muito que a senhora pense assim. Jamais eu trabalharia num lugar que pudesse ter esse tipo de conduta. E não é o caso desse hospital, dessa clínica. Eu sinto muito. Eu não me ofendo porque não me pertence. Eu elejo o que me pertence. Eu elejo as situações que me vão ser adversas. E com isso eu tenho domínio, com isso eu tenho mindfulness, com isso eu medito, com isso eu tenho recursos de enfrentamento. Mas eu digo para o outro que eu não admito. A senhora está gritando comigo, eu não admito que a senhora grite, porque nós não vamos chegar a lugar nenhum nessa conversa. E eu vou me retirar. Isso é assertivo. Porque eu, médico veterinário, eu, psicóloga, intensivista, tenho o meu controle, não é o outro que vem e dá o ritmo. Vocês, por mais jovem que vocês sejam,
vocês dão um ritmo, porque né, nós lidamos com muitos residentes no nosso trabalho, e às vezes as famílias dizem, meu Deus, quem é você, tão jovenzinho, e o que você sabe para cuidar do meu pai, etc. E eu os oriento a dizerem, assertivamente, sim, eu sou jovem, a minha pouca idade não depõe contra o meu conhecimento. E vocês digam para as famílias, no trato da adversidade, o quanto a assertividade ela aumenta e nos proporciona bem-estar ao nosso repertório como profissional. Ok, até aqui? Vamos evoluir. Isso tudo, a assertividade para falar, nós não deveríamos ter uma atitude disruptiva. Então, é só para colocar isso, né? Tem as definições da American Medical Association sobre a atitude disruptiva, que vai desde uma incivilidade a um assédio físico, sexual ou moral, né? Abuso verbal, etc, etc. E às vezes os nossos clientes, eles em situações adversas, normalmente, eles têm atitude disruptiva. E cabe a nós, então, buscarmos recursos de enfrentamento. Que bom, porque somos nós que melhoramos. Ok? Um outro recurso, falamos sobre a comunicação, sobre a resiliência, não, comunicação, falamos sobre, deixa eu voltar aqui, assertividade, consciência situacional, até o momento, voltando, vamos agora sobre empatia. É um outro comportamento aprendido, que ele é espontâneo, mas a gente implementa no nosso repertório. É a capacidade psicológica de sentir o que sentiria outra pessoa caso estivesse na mesma situação vivida por ela. Essa imagem, eu acho que retrata muito bem. Quando eu olho, né, no farol, no trânsito, alguém pedindo algo, e se fosse eu no lugar dele? Não é uma apologia a dar dinheiro nas esquinas, mas é uma reflexão de como é que eu posso ajudar, em que contexto eu poderia me incluir para poder lidar, então, com isso. A empatia é tentar compreender o que acontece do outro lado e tentar compreender as emoções do outro. Isso não é fortalecer. Eu preciso entrar nessa relação empática e eu recuo dela, eu não fico lá. Porque se eu ficar nisso, eu vou tratar de um parente, de um familiar e de um amigo. Eu me coloco no lugar e eu volto para o meu papel. É aí que serve a empatia. Né? Esse trabalho, ele é do Hospital Cleveland, sobre um guia básico para a empatia. A primeira contato para a gente realizar rapidamente é o contato. Olhar nos olhos, a musculatura, a expressão facial, a comunicação não verbal contribui para o aprendizado. Eu preciso não sorrir, se não for o meu padrão, mas estar com um olhar sereno e não severo. Uma postura corporal também vai de encontro com a empatia, né? Os efeitos, ou seja, como é que é percebido, como nós percebemos o outro, o tom de voz, aquilo que a gente ouve, entre aquilo que a gente ouve e aquilo que está sendo dito. E também, sempre na empatia, nós temos que proceder com cautela. Sim, não é trazer o resultado, trazer o mundo. Não, o caso é grave. As opções são essas e essas e essas. E aí discutir o que vocês pensam em fazer, porque a responsabilidade no processo empático, ela é compartilhada. Né? Assim como a dor no processo empático, a dor é menor quando ela é compartilhada, quando o médico entende o que a família sofre. Só essa sensação, né, do outro compreender o que a família está passando, só nesse momento nós já temos aí um grande ganho no sentido de realizar e entregar um bom trabalho para essa família. Por último, a resiliência. Né? O Black Code, nessa imagem aqui,
em Los Angeles, quando precisa todo mundo se mobilizar para uma determinada situação. É uma habilidade intrínseca, né, que é utilizada e precisa no ambiente de saúde, que nós precisamos ajustar o nosso próprio funcionamento, execução de tarefas, durante mudanças, né, nós passamos por um processo de Joint Commission, então nós tínhamos muitos processos POP e roteiros e algoritmos para serem, e são mudanças que precisavam ser inseridas, e nós como profissionais é que vamos sustentar essas mudanças. E isso, ao invés de nós reclamarmos, pensamos e devemos criar a resiliência. Então, as coisas aqui nesse gráfico, nesse algoritmo que coloca à minha esquerda, as coisas como nós imaginamos, né? As coisas como realmente elas são, né? As tarefas como elas são. E aí tem um gap, porque nem sempre o que a gente imagina acaba acontecendo. Isso já foi dito anteriormente. E com isso, para eu lidar com a adversidade, além de eu ter uma boa capacidade de comunicação, eu ser empática, eu ter consciência situacional, eu preciso ter a resiliência. Eu recruto a minha resiliência, ou seja, ok, as coisas não precisam ser como eu quero, as coisas precisam ser como elas devem ser. É mais ou menos assim, a resiliência é como eu não mudo o curso da água do rio. Eu preciso, dentro da minha inteligência emocional, perceber o curso das coisas e tentar conduzir e entender da melhor maneira possível. E a capacidade de adaptação que nós temos dentro da nossa atividade, nós temos, o ser humano é um dos seres, né, dos animais que mais se percebe a resiliência, mas precisamos entender que nós não temos o controle sobre as coisas. Então, se eu recruto a resiliência, eu vou lidar com o risco, e se eu não recruto, eu tenho um incidente. Porque as coisas nunca são como nós imaginamos que elas possam ser, e nem se desenvolvem. Por isso, a minha percepção é ver o curso delas e tentar colocar a maneira que possa ajustar em cima daquele curso. Vamos lá? Então, quais os recursos a serem utilizados para a gestão de crises? Os recursos são a nossa habilidade comunicacional, a consciência situacional, eu preciso perceber o que orbita em torno de mim, a assertividade, que é a expressão dos nossos direitos. Eu tenho que dizer para o outro, não altere o tom de voz comigo que eu não te autorizo. Eu posso ter e devo uma relação empática, onde eu me coloco no lugar do outro, mas eu volto para o meu papel. E a resiliência, que é nada mais da nossa capacidade, né, de nos transformar e voltar ao ponto de origem, sem tentar conduzir, mas tentar entender. Qual a comunicação ideal com a família? Quero ouvir vocês. No final, tem mais 2 slides. Eu gostaria de conversar com vocês. Qual a comunicação ideal? Tá? A comunicação ideal, no nosso entendimento, é a empática. Porque é nesse momento que eu me coloco no lugar do outro e tento compreender o que se passa lá. Mas eu não abandono o meu papel como profissional. Eu vou, mas eu volto. Eu entendo o que vocês estão dizendo. Eu percebo o sofrimento de vocês. Mas, vírgula, as coisas são assim, assim, assim. Eu médico veterinário, eu médico, ou eu psicóloga, eu não negocio o meu papel. Mas eu sou empática. Esse seria o momento ideal. Uma reflexão. Nas adversidades, nós temos uma tendência a sermos uma segunda vítima. Nós chegamos em casa bem assim mesmo. Cansados, esgotados, tive um dia difícil. O problema não são os pacientes, os problemas são os donos dos pacientes.
Não tem dia difícil. Tudo depende de como eu vejo. Tudo depende de como eu entendo as adversidades que eu tenho que lidar. E eu posso acreditar que cada dia vai ser difícil se eu continuar afirmando para mim que eu sou uma vítima. A questão toda que eu trago para reflexão é o que eu faço para mudar isso. Porque ser vítima tem ganho? Tem ganho, mas o ganho é pouco. Eu tenho atenção das pessoas, eu tenho autopiedade, mas são 2 recursos que fazem com que nós possamos estagnar. Nós não saímos do lugar. Com dó, nós nem nos mexemos, a gente quer ficar num quentinho, sem sair do lugar. E a ideia não, é que nós nos sintamos honrados com aquilo que nós fazemos, com a habilidade que nós temos para lidar com tanta adversidade, que é a dor do outro. E finalizar é um pedido interessante que nós, para conseguirmos tudo isso que nós queremos, nós temos que ter, além de estudar muito, é buscar uma segurança psicológica. É saber que você pode dizer o que pensa sem ser punido, sem se sentir embaraçado, e falar espontaneamente sobre os seus pensamentos, as suas preocupações. Isso é segurança psicológica. Qualquer pessoa pode perguntar sem sofrer críticas, qualquer um pode pedir feedback sem parecer incompetente, qualquer um pode criticar a respeito sem ser definido como arrogante ou negativo. Qualquer um pode sugerir ações e inovações sem ser percebido como disruptivo. Eu posso falar sobre as minhas preocupações. Isso, quando eu chego nesse estágio, eu tenho segurança psicológica. E esse é um convite para que vocês busquem, além da competência técnica, a segurança psicológica. Esse trabalho de Harvard Business Review, ele mostra que num conflito, nós devemos ser colaborador e não adversário, seja qual for. Fale de ser humano para ser humano. Eu sou o médico, você é o paciente. Não. De ser humano para ser humano. Nós podemos nos antecipar às reações. Troque a culpa pelo aprendizado. A segunda vítima tem culpa. Não, o que eu aprendi com esse erro hoje, com essa situação? Peça feedback das pessoas que você confia. Por último, a segurança psicológica, ela precisa ser medida. Eu decido. E eu posso e devo avaliar qual é o meu funcionamento. Acho que era essa a ideia que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço o Diogo, o Bruno, que estão aí na organização, e mais a comissão organizadora. Agradeço de uma forma honrada o convite, é um prazer muito grande ter podido falar para vocês. Essa frase eu gosto, ela é minha, é o nosso sistema de navegação que nos conduz. Eu preciso saber para onde eu vou, não é o outro que sabe. Uma boa tarde para vocês e um bom evento, um bom simpósio a todos. Um grande abraço.